Olá, meus queridos e queridas, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui para concluir o nosso curso sobre homilética bíblica. E hoje temos uma aula muito especial para concluirmos todo o assunto que aqui foi abordado e que espero que esteja contribuindo para o progresso do seu ministério. Hoje nós temos um assunto muito especial. Vamos concluir falando sobre a homilética no sermão de Estevão. Vamos lá? Estevão é um personagem bíblico neotestamentário cujo destaque é percebido por diversos fatores. Foi um dos 7 diáconos escolhidos e constituídos na igreja primitiva, como nos mostra o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Além disso, Estevão tem seu destaque na história por ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e que por isso fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nota-se também que antes de ser evidenciado como pregador, ele vai exercer a função de diácono, ou seja, Estevão não inicia pregando, inicia sendo escolhido pelo povo para suprir o trabalho social da igreja primitiva. Começa servindo às mesas, diferente dos tempos em que vivemos, e você deve saber ao que me refiro. O cenário histórico que cerca a vida e ministério de Estevão mostra-nos 3 importantes informações que estão conectadas à vida de um pregador. Em primeiro lugar, no contexto dos capítulos 6 e 7, nos é mostrada a importância do ministério da palavra, ou da pregação. Tão importante que não podia ser abandonado. Não era razoável. Pelo contrário, era e é tão importante que deve ser visto como um ofício para o qual todos nós devemos prestar maior dedicação. Quem realmente deseja ser um pregador bem-sucedido precisa persistir em consagrar e dedicar a sua vida à oração e ao ministério da palavra. É isso que aprendemos. Em segundo lugar, neste mesmo contexto, nos é mostrada a trajetória paciente e ética de um pregador. Não se sabe por quanto tempo Estevão desempenhou seu trabalho social de auxílio aos membros da igreja. Não sabemos por quanto tempo ele ficou servindo às mesas, servindo certamente como um bom diácono. Mas fica subentendido que, mesmo que já existisse um desejo muito grande por parte de Estevão de anunciar a palavra e de se tornar um pregador em evidência que pudesse transmitir o evangelho às massas do seu tempo, primeiro dedicou-se àquilo que antes lhe havia sido confiado no reino de Deus. Lembrando que ele foi escolhido pelo povo, autorizado como diácono pelos apóstolos e, sobretudo, dirigido pelo Espírito para cumprir sua tarefa até que pudesse começar a receber suas oportunidades de desempenhar um ministério poderoso de pregação, acompanhado de uma mensagem irresistível, pregada com fé e confirmada com prodígios e grandes sinais que se manifestavam durante o seu ministério. Isto nos deixa uma grande lição. Há um tempo que deve ser observado. É possível sim que Deus levante alguém em tempo hábil. No entanto, lembre-se de João, o Batista, que de acordo com a Bíblia viveu nos desertos até o dia que haveria de manifestar-se a Israel. Até o dia em que começou a desenvolver o seu próspero e frutífero ministério. E lembremos-nos também do próprio Filho de Deus, chamado de o segundo Adão, que fez questão de passar todos os processos da vida e se preparar por 30 anos para exercer um ministério que durou apenas 3. Podemos até dizer que para cada ano de seu ministério, houve o equivalente a 10 anos de preparo. E por fim, o mesmo contexto dos referidos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos nos mostram os resultados da humilde, mas relevante trajetória de Estevão. E isto até que ele se torne um pregador e, diga-se de passagem, um pregador de muito sucesso. O versículo 7 do capítulo 6 nos apresenta os seguintes resultados. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Agora passemos a refletir naquilo que, sem dúvidas alguma, é o que ganha maior destaque quando pensamos sobre a vida de Estevão, que é o seu singular e glorioso martírio, que, diga-se de passagem, veio após ter pregado o que também pode ser chamado de um extraordinário e glorioso sermão. Um sermão tão impactante e poderoso, onde podemos inclusive encontrar a presença do uso da homilética, e isto de forma implícita. Vamos fazer isto destacando alguns versículos que nos dão indicativo do título deste estudo e desta aula: a homilética no sermão de Estevão. Para notarmos a presença da homilética no sermão de Estevão, em primeiro lugar vemos que a mensagem de Estevão, o pregador, expressa sabedoria e é manifestada no poder do Espírito, como nos diz Atos capítulo 6, versículo 10, que assim está escrito: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O pregador precisa saber que um sermão não tem eficácia por causa das técnicas nele empregadas ou por conta de sua perfeita elaboração. Estas podem até ser vistas como detalhes que nos auxiliam na produção e apresentação da mensagem. Mas a eficácia de uma prédica, de uma pregação, de um sermão, se origina na sabedoria divina e no poder do Espírito de Deus. Estevão tinha sabedoria procedente de um preparo bíblico e espiritual. A verdadeira homilética, a homilética bíblica, nos conduzirá a primar por isso. O pregador de Atos 7 tinha também relacionamento com o Espírito Santo, que se consegue através de uma vida piedosa. Este relacionamento fazia não só desfrutar, mas também revelar em sua vida o poder sobrenatural e capacitador do Espírito de Deus. Aqui aprendemos também que, por mais que os homens tentem, jamais poderão resistir à sabedoria de Deus confiada a um pregador comprometido. Por isso, não busque apenas conhecimentos. Busque, sobretudo, sabedoria. A sabedoria que vem do alto, que é de Deus, possibilitada pelo envolvimento com as Escrituras e o poder do Espírito. Ainda pensando sobre homilética no sermão de Estevão, em segundo lugar, vemos que, como pregador, Estevão revela ter a percepção de qual é o público ao qual ele haveria de se dirigir ou de pregar a sua mensagem. Atos capítulo 7, versículo 2, nos confirmam esta verdade. Quando lemos o versículo de número 2, percebemos que Estevão saúda de uma forma específica e com distinção: homens, irmãos e pais. A homilética orienta o mensageiro a buscar ou mesmo perceber uma forma de conhecer previamente os seus ouvintes, o seu público, ou seja, saber a quem estará se dirigindo: gênero, idade, posição social, grau de instrução, cultura e muitos outros aspectos. Isto o ajudará a saber que mensagem pode ou deve ser pregada. E ainda que na ocasião a mensagem já esteja pronta, ela poderá ter sua linguagem e apresentação modificadas, inclusive pelo próprio Deus, caso este esteja de fato acompanhando o pregador e o pregador também seja sensível para ouvir e obedecer à voz de Deus. Sobre a homilética no sermão de Estevão, em terceiro lugar, também vemos que, como pregador, Estevão se recusa a introduzir seu sermão sem antes obter a atenção de seus preciosos ouvintes. Isso está implícito também em Atos capítulo 7, versículo 2, quando ele pede a atenção dos seus dizendo: ouvi, ou seja, ouçam-me. Ele não só está convocando a ouvirem o que ele tem a falar, mas, sobretudo, Estevão deseja prender a atenção de todos os seus ouvintes. Ele sabe que, sem a atenção necessária, sua mensagem pode não alcançar os objetivos desejados para aquele momento. O pregador espiritual e instruído homileticamente não desprezará a importância de ter a atenção de seus ouvintes quando for entregar uma mensagem. Lembre-se, sem ter quem ouça, não adianta ter quem pregue. Os ouvintes atenciosos são parte importante e necessária
para uma boa pregação ou para a vida do pregador. Ainda pensando sobre homilética, usando o sermão de Estevão, percebemos que o conteúdo da mensagem de Estevão e a homilética estão intimamente ligados quando lemos os versículos 2 a 7 do capítulo 7 do livro de Atos, aonde está escrito: O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Observe que nestes versículos estão parte do conteúdo da poderosa mensagem pregada por Estevão. Aqui, vamos destacar características homiléticas de relevância que podem servir de base para a compreensão e interesse pela homilética bíblica. Observamos que nos versículos lidos, Estevão apresenta uma mensagem cronologicamente organizada. Começando de Abraão, Estevão segue uma ordem cronológica e harmônica. Passa por personagens e fatos importantes da história para apresentar a mensagem divina aos seus ouvintes. O que é isso senão traços da homilética sendo manifestos na era apostólica? É isso mesmo, isto é também homilética. Estevão também apresenta uma mensagem com declarações e informações precisas. Estevão não só se mostra firme e seguro em suas palavras, como também é preciso, é detalhista, sabe do que está falando, mostra não só conhecimento, como também familiaridade com o conteúdo veterotestamentário. Isso nos faz destacar a importância da leitura, estudo, pesquisa, análise e meditação para a vida do pregador. Vemos também que Estevão apresenta uma mensagem exposta com fidelidade ao conteúdo que está sendo utilizado, não omitindo fatos que podiam ser tidos por irrelevantes e nem alterando o conteúdo original daquilo que está pregando. Estevão se mostra sincero e fiel ao texto. Sua exegese é bíblica. Pode até desagradar seus insensíveis ouvintes, mas não vai desagradar ao grande rei, por ser ele um arauto fiel. A fidelidade na interpretação e exposição do texto bíblico gera também a possibilidade de confrontar os ouvintes e conduzi-los à busca da vontade de Deus. E nós somos sabedores que, no afã de se tornarem agradáveis aos homens e preservarem suas oportunidades ou, digamos, agendas, pregadores podem ceder à tentação de serem infiéis, omissos e até deturpadores do conteúdo bíblico. Você sabia? Podem também se tornar falsificadores da mensagem, falsos profetas e falsos mestres que conduzirão seus ouvintes às chamadas heresias de perdição. Em quinto lugar, Estevão, como pregador, não perde a oportunidade de contextualizar e aplicar as verdades que podiam ser extraídas de sua mensagem. Basta prestarmos atenção em Atos capítulo 7, versículos 48 a 53. Ao ler esses versículos, observamos que nos dias de hoje precisamos de pregadores que se voltem para a única revelação existente, a Bíblia Sagrada, pedindo que Deus lhes ilumine a mente para que tenham entendimento e capacidade de expor o que foi entendido e, sobretudo, ousadia para aplicar as verdades de forma atualizada aos seus ouvintes. E, em último lugar, observamos que Estevão não tem a oportunidade de concluir sua mensagem e, quem sabe,
fazer um apelo aos seus ouvintes de corações abertos, pois embora existiam os resistentes, alguém estava ouvindo e compreendendo a sua mensagem. Quando nós lemos Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, vemos que a conclusão de sua mensagem vai ser interrompida por seus ouvintes duros e enfurecidos, que se lançam sobre o pregador para apedrejá-lo e matá-lo. No entanto, Deus resolve tomar parte na mensagem de Estevão e transforma o mal em glória, em privilégio e em resultados. A conclusão da mensagem do grande diácono e exímio pregador Estevão será inédita, singular e a mais marcante na história da igreja primitiva. Nunca uma mensagem foi concluída de forma tão honrosa e, sobretudo, gloriosa. Quando você ler o versículo 55 do capítulo 7, vai ver que Estevão conclui a sua mensagem cheio do Espírito Santo. Ao ler os versículos 55 e 56 do mesmo capítulo, vai ver que Estevão conclui sua mensagem olhando para o alto, vendo os céus abertos e contemplando a glória de Deus. E ainda no versículo 56, Estevão conclui sua mensagem vendo o seu mestre, Jesus, em pé à destra do Pai. Tem a oportunidade de pedir que o Deus eterno perdoe os seus algozes, aqueles que estão apedrejando e desejando a sua morte. E não só isso, Estevão conclui a sua chamada, o seu ministério de pregação extraordinário, que poderia ser considerado um ministério que primou pelo preparo, que buscou a preparação devida àqueles que querem fazer a obra com excelência. Observamos que Estevão vai concluir a sua jornada ministerial, rendendo o seu espírito e entregando a sua vida para o descanso depois de ter realizado uma grande obra a Cristo que está em pé, honrosamente o esperando para recompensá-lo na eternidade. Chegamos ao final do nosso curso sobre homilética bíblica. E eu quero sinceramente agradecer a você que faz parte da Escola de Ciências Teológicas, pedindo a você que divulgue esta escola e que alcance outros parceiros e outros amigos para estarem juntos aprendendo da palavra de Deus. Que a bênção do Deus eterno venha sobre o seu ministério, alcance sua vida, sua família e que em tempos tão difíceis Deus te levante como um pregador ousado, preparado, cheio do Espírito Santo e que vai se utilizar de todas as ferramentas e recursos possíveis para fazer para o Deus eterno uma grande obra, ganhando muitas almas, edificando outras tantas e, sobretudo, buscando a glória de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.